senhora presidenta, senadora Vanessa Graziotin, saudar a deputada federal Érica Cocai, colega, companheira, senadora Fátima Bezerra, a deputada Jandira Fegali, coordenadora geral da bancada feminina da Câmara dos Deputados, a senhora deputada Dâmita Pereira, representante do Escritório da ONU Mulheres do Brasil, senhora Nandine Gasman, a vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, representante da Marcha das Margaridas, senhora Carmen Foro. Saudar aqui, queria saudar as mulheres negras desse país, minha querida amiga deputada Brigitte da Silva, uma grande margarida batalhadora desse país. Saudar a minha querida amiga deputada Raquel Marques, deputada estadual do Ceará, também outra grande margarida aqui presente. Senhora presidenta, senhores e senhoras parlamentares, a Marcha das Margaridas, mobilização que este ano traz como tema Margaridas seguem em marcha por desenvolvimento sustentável, por democracia, justiça, autonomia, igualdade, liberdade, acontece em um momento crucial da vida política nacional, em que setores conservadores do Congresso se mobilizam frente para desmontar direitos constitucionais e desconstruir um acúmulo de mais de 30 anos de conquistas democráticas da cidadania brasileira. Os exemplos mais proeminentes dessa ofensiva conservadora estão ligados ao impedimento de realizar reformas estruturantes que ampliem a democracia e façam com que o Brasil torne-se um país cada vez mais justo e igualitário. Nenhuma das proposições defendidas pela esquerda e por forças progressistas prosperam durante o processo de discussão, de votação da reforma política, a exemplo do aumento da participação das mulheres no Congresso Nacional. A garantia da participação das mulheres na política também foi rejeitada. Nós, do Partido dos Trabalhadores, do Partido Comunista do Brasil, do PROS, defendemos 50% das vagas para as mulheres na Câmara. A Câmara não aprovou sequer o projeto de manutenção dos atuais 10% de vagas para as mulheres no Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores. O amplo processo de cassação de direitos historicamente construídos inclui também a aprovação do PL 4330, 2004, o PL da terceirização, que precariza as relações trabalhistas e amplia a subcontratação de serviço, inclusive para as atividades fins. Cito ainda, como parte dessa agenda conservadora, a aprovação também em primeiro turno da PEC 171/93, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Uma clara derrota para o Brasil, a juventude e os direitos humanos. Também estamos atentos à regulamentação da PEC do trabalho escravo, que pode representar um golpe no trabalho de 20 anos que se faz no Brasil para combater práticas análogas à escravidão. A proposta que vem sendo defendida por setores mais conservadores ligados à bancada ruralista quer retirar do conceito de trabalho escravo a jornada exaustiva, as condições degradantes de trabalho, caracterizando apenas o trabalho forçado como análogo ao escravo, o que significa um enorme retrocesso, pois não coaduna com a sólida legislação trabalhista brasileira e com os esforços que o Brasil tem feito para erradicar o trabalho degradante. É importante que se diga, vende-se a ideia de que o avanço na agenda conservadora representa uma derrota para o governo da presidenta Dilma, para o PT e para a esquerda. Em geral, não. Em geral, não. A agenda conservadora tem representado uma retumbante derrota para a sociedade brasileira. Ampliamos como nunca as políticas sociais. O Brasil saiu do mapa da fome. Criamos mais de 20 milhões de empregos com carteira assinada. Implantamos programas estruturantes em todas as áreas. Incluímos 40 milhões de pessoas na classe média. Ampliamos as políticas públicas de educação e saúde, com destaque para a ampliação do acesso à universidade.
Descobrimos o pré-sal, riqueza que representa nosso passaporte para o futuro. Desde 2008, a economia mundial atravessa uma das principais crises econômicas do capitalismo, que afetou todos os países, principalmente a Europa e os Estados Unidos. Todos os esforços que o governo brasileiro tem feito são para garantir que o país possa enfrentar esse momento com estabilidade econômica, preservando os empregos e investimentos sociais. Infelizmente, a grande mídia veicula de forma distorcida a crise, como se ela tivesse sido obra do governo da presidenta Dilma, como se ela não fosse parte de um contexto mundial maior. É importante que se diga que, apesar da crise, do enorme pessimismo que se cria em relação ao país, ao Brasil, da visão apocalíptica dos nossos opositores, temos mantido as menores taxas de desemprego do mundo, hoje num patamar de 6,9%. E aqui quero fazer menção especial às políticas públicas voltadas para o campo brasileiro, tendo convicção de que os avanços produzidos nessa área nos últimos anos estão umbilicalmente ligados à mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, às marchas das margaridas em papel fundamental nesse processo. A mobilização e a pressão social são fundamentais para fazer com que os nossos governos avancem. A sensibilidade e o diálogo dos nossos governos com os movimentos sociais são responsáveis por uma revolução silenciosa nesse país. Quero chamar a atenção, porque muitas vezes nós estamos fazendo um processo de inclusão social, inclusive um ajuste do estado de bem-estar social no Brasil, que na Europa foi necessário 2 guerras. A Europa foi construir o estado de bem-estar social na repactuação da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos fazendo isso numa verdadeira revolução silenciosa. Cito aqui o Plano Safra, Agricultura Familiar 2015-2016, que teve investimento recorde de 28,9 bilhões por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Mesmo no contexto de ajuste fiscal, de cortes no orçamento, os recursos representam um aumento de 20% em relação à safra anterior, a safra 2002-2013. O crédito disponível foi de apenas 2,6 bilhões. Muito importante, 2002-2003, 2,3 bilhões, o Plano Safra 2015-2016, 28,9 bilhões. Este ano, o governo manteve baixas taxas de juros, que variam de 2% a 5% para a região do semiárido. Os juros ficam ainda menores, entre 2% a 4,5%. O plano prevê ainda que a assistência técnica e extensão rural irá atender a milhares de novas famílias de agricultura familiar, com foco na produção e na base da agroecológica. A presidenta também apresentou novidades na simplificação do processo para a agroindústria familiar, tendo incluído mudanças nas regras para que os agricultores de uma região do Brasil possam vender para outras regiões, possibilitando a ampliação do mercado. A comercialização sempre foi um dos grandes gargalos da agricultura familiar. Desde que cheguei na Câmara, temos atuado para garantir a desburocratização e facilitar o acesso à comercialização por parte dos agricultores familiares. Além disso, vai destinar 1,7 bilhões para o Programa de Aquisição de Alimentos e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Todos esses investimentos são fruto do reconhecimento de que a agricultura familiar é responsável por cerca de 70% da comida de todos os brasileiros. E, sem dúvida nenhuma, todas as margaridas da agricultura familiar estão por trás dessa grande conquista brasileira. Por tudo isso, reafirmo aqui o nosso compromisso de acompanhar, articular e trabalhar para fazer avançar no Congresso Nacional os projetos de lei que apresentados pela 5ª Marcha das Margaridas, que traz uma ampla pauta de reivindicação ao Congresso Nacional, estruturada a partir de 8 eixos temáticos: soberania alimentar, terra, água e agroecologia, sociobiodiversidade e acesso aos bens comuns, autonomia econômica, trabalho e renda, educação não sexista e sexualidade, violência sexista, direito à saúde e direitos reprodutivos, democracia, poder e participação. Mulheres do campo, da floresta e das águas, saibam que podem contar com o nosso mandato em defesa da política pública. Gostaria de falar da minha relação com Margarida.
Conheci a história de Margarida na década de 80, quando eu ainda era estudante de medicina. Em 1983, ano do assassinato brutal de Margarida, conheci Elizabeth Teixeira, viúva de João Pedro Teixeira, ambos líderes das Ligas Camponesas. Mesmo morando em Fortaleza, os anos de 84 e 85, nós mantínhamos uma relação importante, e o filme que foi produzido por Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer, nós utilizávamos esse filme na periferia de Fortaleza, na periferia de João Pessoa, utilizávamos no movimento estudantil para produzir debate, resgatar a memória de Pedro Teixeira e de Margarida Alves. A vida de Pedro Teixeira, Elizabeth Teixeira e de Margarida Alves eram e continuam sendo exemplos para a discussão da reforma agrária, da enorme dívida social que o Brasil tem com sua população camponesa. A luta pela superação das desigualdades segue firme com a Marcha das Margaridas. No ano de 2013, ano em que exercia o cargo de secretário de Gestão Estratégica Participativa no Ministério da Saúde, implementamos a Política Nacional de Saúde Integral da População do Campo e da Floresta, que representa um marco histórico na saúde, um reconhecimento por parte do Estado brasileiro das condições e dos determinantes sociais do campo e da floresta no processo de saúde e doença dessas populações. Foi muito importante essa política para que a presidenta Dilma, a sociedade brasileira, reconhecesse que os grandes vazios assistenciais estão na população do campo, da floresta e das águas, principalmente no semiárido nordestino. E, sem dúvida nenhuma, isso foi fundamental para a criação do programa Mais Médico no Brasil, que, sem dúvida nenhuma, está fazendo justiça social. São mais de 14 mil médicos hoje, e esses médicos estão todos, na sua grande maioria, na região amazônica, na população semiárida nordestina, atendendo e melhorando a qualidade de vida, inclusive da população indígena desse Brasil. Aproveito para parabenizar a Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura, a CONTAG, e as demais entidades parceiras na organização dessa belíssima marcha, uma das maiores mobilizações de mulheres camponesas do mundo, que neste momento demonstra enorme capacidade de organização e luta em prol de uma vida melhor para as mulheres brasileiras. Que os mesmos ideais libertários de Margarida nos remove e nos enche de energia para continuarmos firmes na luta em defesa do direito à terra, da reforma agrária, da construção diária e cotidiana no Brasil de uma sociedade mais sustentável, igualitária e justa. Que Margarida Alves, símbolo nacional de luta e resistência, cuja memória é cultivada, renovada e celebrada neste momento por nós e pelas mulheres e milhares de mulheres e margaridas de todos os cantos desse imenso país, seja a referência de ousadia para enfrentarmos todo e qualquer tipo de iniciativa que coloque em risco a democracia e os nossos direitos. Aproveito esse momento de mobilização e luta para ressaltar a irresponsabilidade de setores da oposição do Brasil e com o povo brasileiro. Não é aceitável que continuemos defendendo, que eles continuem defendendo a tese de quanto pior, melhor, investindo em iniciativas que têm o objetivo de inviabilizar o governo da presidenta Dilma, o que tem gerado grande instabilidade política e colocando em risco conquistas sociais importantes do nosso país. É importante que eles saibam que a presidenta não vai renunciar, nem ficar impedida de governar até 2018. Não falo por ela, mas com certeza esse é o sentimento que nos move. Pois é preciso que se respeite a democracia e a legitimidade das urnas. A democracia pressupõe pluralidade de vozes e opiniões. Discordar, divergir é absolutamente saudável, mas não aceitamos investidas golpistas contra o governo popular democraticamente eleito. Os golpistas sabem que a derrubada da presidenta Dilma geraria um processo de convulsão social muito forte, pois nós não assistimos passivamente à quebra da normalidade democrática e nos mais amplos processos de transformação social já vividos por esse país. Temos a convicção dos avanços que o povo brasileiro conquistou com o primeiro operário presidente e da importância de uma mulher, primeira mulher a governar este país, para o enfrentamento do ódio, do machismo e das desigualdades entre os homens e mulheres. Vocês sabem que a pauta das margaridas avançou como nunca nos governos Lula e Dilma.
e principalmente agora também com a presidenta Dilma, pois quando uma mulher de luta, comprometida, ocupa o espaço de poder, ela transforma a vida de todas as mulheres. Não permitiremos o retrocesso. E é por mais democracia, justiça, igualdade e liberdade que estamos em marcha. Viva a Marcha das Margaridas! Viva as mulheres do campo, das florestas e das águas! Somos todos margaridas. Muito obrigado.